Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 14 de novembro de 2025, finalzinho de uma manhã de sexta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, o Três Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja a primeira plataforma, você que está chegando agora, terá a oportunidade de diariamente assistir vídeos, aulas que eu falo acerca das mais diversas e complexas temáticas da filosofia, da geopolítica, da teologia, notadamente das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões, a segunda do ranking, qual seja o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas prognósticas em que pese apontam que até isso de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antiga ou mais longínqua, qual seja o judaísmo, com apenas 13 milhões de judeus, hebreus ou semitas, que são sinônimos entre si, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada uma verdadeira guerra de titãs há mais de 2 anos. Não obstante, eu já tenho feito um vídeo aí dizendo que essa guerra não tem somente 2 anos, ela remonta mais de 2000 anos, só de Cristo Jesus para cá e mais uns 4 para trás, ou seja, 6.000 anos que tem essa guerra entre filisteus e judeus. Basta lembrar aquela meteórica passagem teológica de Davi vencendo o gigante Golias. Aqui basta também, por simetria, observarmos a época dos juízes, cujo o último calceiro, Sansão de Dalila, destruíra Ramais. O rei da Macedônia, sabe, Alexandre o Grande, aquele que teve como seu professor Aristóteles, o filósofo Aristóteles, discípulo de Platão e Sócrates, fora o professor de Alexandre o Grande da Macedônia, e ele também invadira aquela região onde é o Ramais hoje. Por simetria, os romanos também não somente invadiram, como reconstruíram, pois ali é uma rota, sempre foi e sempre será uma rota marítima. E esta é a razão pela qual, aguça e desperta muitos interesses dos mais diversos geopolíticos, geoeconômicos e religioso. Mas no bojo do presente canal, para além de aulas de teologia, de filosofia, onde eu falo de todos os discípulos inspiradores da filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, você me vê falar também aí sobre o estoicismo, sobre o budismo, sobre os racionalistas, bem como Descartes, que disse aquele que inspirara, fora responsável por inspirar toda a filosofia do mundo moderno. Mas no Bom de Presente Canal, eu batizei como 3 dimensões, exatamente por quê? Porque no primeiro eu falo sobre filosofia, ciência, falo até de algumas pseudociências, falo de geopolítica, falo de teologia, notadamente essas cristã, islâmica e judaica, que são as 3 maiores monoteístas do mundo. Falo sobre o aspecto global, macroeconômico, geopolítico do leste europeu, do Oriente Médio, notadamente ali dos países do leste europeu, a guerra entre Rússia e sua vizinha Ucrânia. Mas falo também sobre autoajuda, pois aqui, quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas na plataforma 1 e 2, aqui a gente tem a terceira instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no Bojo do Presente Canal você já tem mais de 1.200, 1.300 vídeos publicados aí, a maioria vídeos com mais de 1 hora, e outros no meio desses 1.200 e pouco, mix
que eu fraciono exatamente para você poder ter acesso ao presente canal e com calma e analisando cada vídeo e tirando suas conclusões e aproveitando aquilo que é relevante para a sua consciência mítica, cósmica, democrática, religiosa, etc. Pois esse é o maior propósito do presente canal, para além de dividir experiências de mais de 50 anos, experiências e conhecimento adquirido ao longo de mais de 50 anos, de forma gratuita, pois o conhecimento nada serve experiência se você ficar sozinho para si. Você precisa compartilhar com os irmãos. Guerreiros devem ser irmãos da fé. E são com esses colorados de fato, valor e norma, que estou voltando aqui nesta sexta-feira, dia 14, para atualizar e trazer os bastidores, os temas que vêm sendo mais discutidos, não somente no Brasil, mas no mundo. E antes mesmo de iniciar a nossa jornada de hoje, agradeço aos mais de 330 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Em especial os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindo ao presente canal. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com um número de pessoas. Se inscreva no presente canal e se gostar e se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante e diga de onde está a falar. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje irei aqui trazer os bastidores e, por que não dizer, atualizar essas temáticas que vêm sendo tratadas e deliberadas não somente no âmbito da geopolítica internacional, como no âmbito da política local, ou seja, do Brasil, no âmbito das políticas, das pautas que vêm sendo deliberadas pelas duas casas do nosso Congresso bicameral, ou seja, 513 deputados, adicionados de mais 18 aí que aprovaram, e a Casa Alta Revisora, a saber, o Senado, com 81 senadores, a Casa Baixa representa com 513 mais 18, representando o povo, e a Casa Alta com 81 senadores, representando os 26 estados da federação e o Distrito Federal. E hoje estou voltando aqui exatamente para atualizar para todos os seguidores do presente canal as pautas mais importantes e mais discutidas, bem como o fim do shutdown nos Estados Unidos. Shutdown, para quem não sabe, em inglês significa uma paralisação parcial dos órgãos públicos federais, que já vinha a vigia aí há mais de 36, 37 dias. E esta semana o Congresso, o Parlamento norte-americano conseguiram entrar pacificar um acordo, costurar um acordo com o governo, notadamente o governo austero de Donald Trump, desde que vem fazendo política nem um pouco ortodoxa desde 20 de janeiro do corrente ano. Mas o fato é que há mais de 36, 37 dias os Estados Unidos estavam passando por uma de suas piores fases na sua micro e macroeconomia, e gerando diversos problemas internos, bem como a falta de salários para os servidores públicos, paralisação de diversos órgãos, exatamente em razão de o parlamento americano não ter aprovado o orçamento que garante a manutenção das despesas daquele país até pelo menos janeiro. Exatamente em razão, e por força dessas políticas nem um pouco ortodoxas que vem sendo tomada desde 20 de janeiro por essa segunda gestão de Trump, totalmente desastrosa. É um verdadeiro retrocesso cultural, social, econômico, jurídico, a ponto até mesmo de ameaçar os seus vizinhos México e Canadá, expulsar diversos imigrantes, até a ponto de algemá-los, acorrentá-los, remontando à época medieval. Os Estados Unidos iniciaram com 13 colônias americanas herdadas do Reino Unido, e a partir de 1776 consegue a sua independência, sendo depois inaugura a Estátua da Liberdade, construída uma parceria com os franceses. A Estátua da Liberdade, os Estados Unidos constroem o pórtico,
e a própria estrada foi construída pelos franceses, que levaram expressivo 1 ano e mais 1 ano para transportar por meio de navio de milhares e milhares de peças para comemorar os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Isso quando comemorava, né? Mas os Estados Unidos começaram com 13 colônias e hoje tem mais, para além de ser o maior PIB, o maior país bélico, PIB e bélico militar, o primeiro a construir e utilizar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, deixando mais de 210 mil mortos e poeira radioativa para trás. Os Estados Unidos, para além de ser o maior PIB, a maior força militar, bélica militar, ele não é o maior superavitário. Na virada do ano passado, a balança comercial internacional registrara que a China registrara mais de 1 tri na balança comercial. E para quem não sabe, superávit é exatamente, um país é considerado superavitário quando ele exporta mais do que ele importa. E aí remonta, né, e denota a sua independência. E aí isso incomodou demais o governo de Trump, para além dos contornos e alcances do BRICS, iniciado inicialmente com Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul. Aí representa o nome, né, as letras iniciais, né? E até dezembro, desde janeiro até 31 de dezembro do corrente ano, está sob o comando a presidência do Brasil. Dilma Rousseff é apenas a presidente do banco integrante do BRICS. E até o final do ano passado, quem estava sob o comando era a Rússia, ou seja, de Vladimir Putin. Mas o fato é que o mundo vem observando de camarote as políticas nem um pouco ortodoxas de Trump, a ponto até de taxar o Brasil a 50%, utilizar de forma inadequada uma lei Magnitsky, aprovada sob a égide do governo de Barack Obama, que faz parte dos democratas, ao lado de Kamala Harris, Biden, e agora o mais novo aspirante prefeito de Nova York, o muçulmano socialista Zarai Mandani, e Trump com essas políticas nem um pouco ortodoxas, austerias, para além de taxar os seus vizinhos México, Canadá, UE, União Europeia, seus maiores aliados, tentando reaver o canal do Panamá, transformar o Canadá em mais um estado. Pensa que ainda está no mundo colonial, ameaçando com bombas e fincando bandeiras em territórios, não à toa de ter mais de 50, exatamente por meio da força. E aí me vem à mente aqui Nicolau Maquiavel, o grande protagonista do Príncipe, uma obra póstuma publicada após a sua morte, que remontava as penínsulas, as antigas penínsulas italianas. E Nicolau Maquiavel fora pedagógico no sentido de ensinar que para que um país seja forte, ele precisa ter um bom sistema de arrecadação de impostos, tributos, em especial um bom sistema de força bélica militar. E não à toa os Estados Unidos, ainda, em que pese, ainda é a maior força militar. E temos aí no Mar do Caribe o maior navio do mundo, o maior porta-avião do mundo, avaliado em 13,3 bilhões de dólares, e cabe até 4.600 militares, e para além disso também esse porta-avião, o maior porta-avião do mundo, com valores avaliado em 13,3 bilhões, suporta aí 90 aviões de guerra. E aí está aí no Caribe, no Mar do Caribe, ameaçando derrubar o governo de Maduro. E aí é que me vem à mente aqui, né, Nicolau Maquiavel, que diz que o Estado, para ser forte, ele tem que ter um bom sistema de arrecadação de tributos, em especial um bom sistema bélico-militar. E aí, em contrapartida, Maduro diz que isso não é uma questão, essa argumentação de Trump de querer combater o narcotráfico, não à toa já implodiu diversos barcos, né, de caminho de Miami. Mas o governo
de Maduro, não obstante, em tese, ser muito criticado, pois ele perdeu a eleição para o seu adversário e não reconheceram, mas o mesmo disse que os Estados Unidos não têm legitimidade para querer combater com as Forças Armadas o narcotráfico. Isso é função e competência exclusiva das respectivas polícias dos seus respectivos Estados-membros. Mas o fato é que essa semana o Xandão, em razão e graças a esse acordo costurado entre o governo de Trump e o Congresso, foram suspensos o Xandão, né? E já estava aí, por exemplo, chegando ao caso de paralisar serviços essenciais como os operadores de voo. Você imagine, os operadores de voo já trabalham cansados, os pilotos, né? Imagine sem salário. E aí uma notícia boa, né? Pelo menos diante desse contexto, o fim do Xandão. E aí a gente teve aí também ontem, no dia de ontem, mais um fato novo, que foi exatamente a prisão de mais 10 acusados da fraude bilionária na cifra de mais de 6 bilhões de reais roubado dos aposentados e pensionistas do INSS. E ontem teve mais uma sessão da CPMI e foi ouvida um advogado que também é filho de um desses 10 presos que foram presos ontem, acusado em abrir diversas empresas e ser, na verdade, o laranja do próprio pai. E aí fora comunicado pelo relator, o delegado, que é o relator da respectiva CPMI da fraude bilionária do INSS, que seu pai tinha acabado de ser preso. E ele ficou quase o dia todo sendo interpelado pelos deputados e senadores que compõem aquela comissão. E ontem, essa comissão, né, a gente deve tirar o chapéu, diferentemente daquela da Covid, que acabou em pizza, esta e em gasto de dinheiro público, pois essas CPIs e CPMIs, elas têm custo altíssimo para convocar pessoas, para mobilizar toda uma tarefa, uma força-tarefa, né, tecnológica e etc., para que a mesma funcione. Mas ontem o Brasil e o mundo pôde observar a prisão de mais 10, né, porque já tinha os 8 presos, mais 10, inclusive a prisão decretada de um que já tinha sido preso, que já estava preso, que era o careca do INSS, e muitos podem perguntar, e como é que pode decretar a prisão de quem já está preso? Pode até 1000 vezes, nada impede, pois se ele conseguir um habeas corpus da prisão que está mantendo ele preso, ele vai ter outras que vai impedir que ele seja solto. Então, nada impede. E aí, quando é decretada uma prisão, qualquer outra medida cautelar, né, de busca, apreensão e etc., existe o BNMP 3.0 e 4.0, que é exatamente o Banco Nacional de Medidas Penais, né, que é colocado lá. E aí, mais uma prisão, não obstante o careca esteja preso, mas isso complica mais ainda a vida dele. E ontem foi muito elogiado, né, a pessoa do ministro do PL, que é André Mendonça, que deferiram, né, essas prisões. E aí a gente vê aí, né, essa fraude do INSS sendo desvendada pela respectiva comissão. Mas aqui eu abro um parênteses para dizer que isso aí aponta apenas a pontinha do iceberg, pois há quase 20 anos que advogo, desde o primeiro dia que pisei e iniciei o meu ministério na advocacia, atuando nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, junto à Justiça Comum Estadual e Federal. Tive a lamentável oportunidade de me deparar com diversas situações de processos de fraudulento. Apenas a título de exemplo, imagine, por exemplo, Caixa Econômica, né, o Banco Público, que é uma empresa pública, 100% de capital público, e o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, 51% de capital público
e 49 privados, mas esses bancos públicos do governo, oficiais do governo, eles tinham uma cultura totalmente odiosa, totalmente heterodoxa, em não cumprir a ordem judicial, em serem, em perpetrarem manifestas litigâncias de má-fé. E aí a gente já pôde observar aí diversas prisões de gerentes de banco, entendeu? Então, essa CPMI aí, que está aí apurando, investigando, e agora levaram 10 presos no dia de ontem, tira o chapéu, e ela também deve se estender para as fraudes dos consignados, pois essas fraudes aqui, desse sindicato e associações, é apenas a ponta do iceberg na frente das diversas fraudes de consignado que existe, tanto no Banco Brasil, como na Caixa Econômica, e particular, e que eu digo, né, que esses bancos, na verdade, público, Caixa Econômica e Banco do Brasil, vem sendo uma verdadeira universidade dos bancos privados, perpetrar diversos abusos de direito, desvio de finalidade. Apenas deixa eu dar um exemplo aqui, acerca do que esses bancos públicos perpetram, e digo isso com base em diversas causas em que atuei, inclusive alguns em causa própria, em que pude constatar, por exemplo, decisões do Banco Brasil. Por exemplo, você entra com uma ação de curatela, o juiz, né, de direito defere e o Banco Brasil não cumpre. Você tem que entrar contra a ação de obrigação de fazer para fazer cumprir uma decisão de outro juízo. Isso é uma coisa odiosa. Banco do Brasil, tive a triste oportunidade de me deparar com diversos empréstimos, entendeu? Onde, por exemplo, a gente entra com ação para cancelar e anular empréstimos fraudulentos. E aí, quando a gente consegue uma tutela, eles quando o INSS cumpre, eles colocam em outro formato lá aquela cobrança. Uma cobrança totalmente irregular. A Caixa Econômica, você paga uma dívida, um devedor tem uma dívida lá, elas convocam todo ano para dar um desconto, até 90%. E uma dívida que é, por exemplo, de 10 mil para pagar com 1.000, a pessoa paga os 1.000, isso aí o CDC diz que no máximo 48 horas, 5 dias, você não tem que estar limpo. E na prática o que acontece? Você paga, faz esses acordos da Caixa Econômica e mesmo que a Caixa cumpra, né? Diga que tirou o seu nome do Serasa, SPC, Casim, mas você não consegue aprovar mais nenhum crédito. E eu descobri por quê. Porque o seu nome, todos esses acordos que você faz com desconto em qualquer banco, não somente em banco público, como Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, como os demais bancos privados, Bradesco, etc. O desconto que você tem naquele acordo, eles colocam lá como prejuízo, lá no sistema do Banco Central. E aí você entra no registrado, se cadastrando, lá fazendo seu login, você vai ver que você não consegue nem aprovar um simples cartão de crédito. Por quê? Porque aquele acordo que você fez, pagou lá na boca do caixa, seu nome saiu do SPC Serasa, mas você é reprovado automático, e milhares e milhares de pessoas, de consumidores, não sabem. Exatamente por quê? Porque os bancos, a Caixa Econômica falam, porque já fui obrigado a acioná-la em ação de obrigação de fazer, em razão dessas irregularidades. Ela tira seu nome do Serasa SPC, mas deixa lá seu nome lá no Banco Central, na ficha negra do Banco Central. E aí você precisa contratar um advogado de confiança, ou você mesmo conseguir se cadastrar lá no meu Gov, e você vê lá, porque lá nesse registrado você tem acesso a todas as contas que você tem, todos os cartões de crédito, todo o relacionamento que você tem com todos os bancos, cartão de crédito, câmbio, se você faz operação de câmbio, tem lá, cheque sem fundo tem lá, e todas as dívidas que você tem de cartão de crédito com todas as instituições financeiras. Então, muita gente, né, está com o nome limpo no SPC e Serasa, não sabe por quê, não consegue aprovar um simples cartão de crédito, e todo tipo de crédito que ele solicita é negado no automático, exatamente por isso. E existe aí 1 ou 3 vídeos que já fiz falando sobre o registrado do Banco Central. Qualquer dúvida,
pode mandar mensagem aí que dentro do meu tempo irei lhe responder. Mas também recomendo aí que já tem 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre, de forma mais específica, sobre esse registrado e o que ele significa. E aí que voltando aqui, né, para a necessidade da ampliação dessa CPMI para os bancos, é exatamente porque é aqui que a CPMI irá descobrir as manifestas e reiteradas fraudes, não somente de descumprimento de ordem judicial, e por falar em descumprimento de ordem judicial, a própria comissão ontem estava reclamando, os membros integrantes, do presidente da comissão, que o Banco do Brasil e a Caixa estão ignorando as intimações dele para enviar informações, e esta é a razão pela qual eles irão convocar os respectivos gerentes, né, das agências e diretores, né, dos respectivos bancos. Mas a extensão da CPMI para os consignados, né, para investigar a conduta odiosa, né, desses bancos, que ao longo da história vem perpetrando verdadeiros assaltos à mão armada de pessoas menos abastadas e até de mais abastadas também. A gente viu aí que a corrupção do Brasil está tão sistêmica que a Polícia Federal ontem deflagrou uma operação onde funcionários da Caixa estavam desviando dinheiro de FGTS de jogadores de futebol. Olha aí a que ponto chegamos. E essa é a razão pela qual tiro o chapéu para a extensão, e por que não dizer a criação de uma CPI para apurar as milhares reiteradas e manifestas irregularidades, fraudes perpetradas pelos bancos e funcionários de banco em detrimento do cidadão, do trabalhador e do consumidor de boa fé. E aí, falamos aí, né, a razão pela qual essas prisões, né, têm caráter pedagógico. E por falar em prisão, me vem à mente um ex-presidente das prisões inglesas, sabe, Arthur Griffith, para que a época fora pedagógico de dizer existir 2 tipos de delinquente. Aquele que jamais deveria ir para a cadeia, aqueles que praticam crime de bagatelas. Não obstante eu ser contra todo e qualquer tipo de banalização do mal, pois as pessoas com a premissa de que, até usando passagem bíblica, né, de que não pode julgar ninguém, acabam banalizando o mal. E quando a gente banaliza também, né, essas condutas, né, que vêm lá do jardim de infância e como coisa de só menos, como crime de bagatela, esses crimes de bagatela, quando não combatidos na origem, no jardim de infância, eles crescem e tornam aí esses crimes hediondos, onde pessoas de colarinho, e esses para mim são os piores bandidos de todos, de colarinho e o de toga, pois o juiz que vende sentença, esse deve ser condenado até a outra geração, porque é um homem para ter a conduta mais libada. E aquele que você deposita o seu voto de 4 anos também. É por isso que Arthur Griffith, ex-chefe das prisões inglesas, em dado congresso internacional, fora pedagógico, sentido dizer, existem 2 tipos de delinquente. Aquele que jamais deveria sair da cadeia, que é esse que pratica crime de pequena monta, não obstante ser contra. Pois esses crimes pequenos aí é que transforma naqueles crimes hediondos. 2, aquele que jamais devia sair da cadeia, aqueles crimes de colarinho. Esse de toga que vem sentença, de embargadores, de ministros. Tem aí no mínimo 2 gabinetes de ministros do STJ estão sendo acusados aí de um verdadeiro esquema de venda de sentença. Eu fico perguntando como é possível, com todas as vendas, aqueles que pensam em sentido contrário, alguém criar um esquema de venda de sentença sem o juiz tomar conhecimento. Pois, no pior das hipóteses, é ele que assina, é o nome dele que está lá. Como é que ele não tem nada a ver? Ou senão, está entregando o gabinete para a Deus dará, para eles transformarem num verdadeiro comércio peça, o balcão de negócio. Que é isso, que existe muitas varas e até algumas centrais de arrematação, muitos gabinetes, um verdadeiro gabinete político, por que não dizer muitos verdadeiros balcão de negócio. Isso é uma conduta que julga e fere de morte o artigo 37, a Loman.
a moralidade, a imparcialidade, a eficiência, a probidade, etc. O fato é que o mundo está revestido numa manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, a ponto dos súditos, administrados e até mesmo os jurisdicionados, aqueles que dependem de uma decisão, que recorrem à justiça e dependem de uma decisão imparcial, proba, justa, e na maior parte das vezes tem o seu direito. Eles são golpeados por um banco, por uma empresa, vão para a justiça, recebem outro golpe, outro estelionato processual. Isso é uma conduta odiosa, para não chamar de criminosa. E é exatamente esta a razão pela qual defendo que deve ser reforçada e intensificada a comissão da CPMI para os bancos. E digo que vão pegar muito, quando jogar na rede, vão encontrar muitas irregularidades, muitos desvios de conduta, ingerências, práticas, todo tipo de estelionato vão encontrar dentro dessas CPI, dos empréstimos consignados, empréstimo pessoal, etc. E essa é a razão pela qual sou totalmente de acordo com a extensão da respectiva CPMI para apurar as fraudes reiteradas e manifestas dos bancos contra o trabalhador e o consumidor de boa-fé. Notadamente também esses bancos públicos, que são os maiores litigantes de má-fé, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Digo isso porque, com base em processos que atuo e que já atuei. Agora, temos também aí, né, com o fim do Xandão, uma onda, por que não dizer uma vibe de migração, né, pelo menos, né, alguns americanos estão prometendo migrar ou sair de alguns municípios e de alguns estados em que os democratas estão ganhando as eleições. Tivemos aí, por exemplo, a eleição, né, de o primeiro muçulmano socialista, a saber, Zarai Mandani, africano e muçulmano, notadamente em um país, a saber, os Estados Unidos, que mais de 40% da população é declarada cristão protestante. E agora o muçulmano aí para fazer a divisão de água e também faz parte dos democratas, onde Biden fazia parte, Câmara Harris, Barack Obama, e existem alguns cientistas políticos norte-americanos que estão até o comparando a Barack Obama. Espero que seja o divisor de água, né, e uma potente possibilidade para poder concorrer e enfrentar Trump nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Tivemos aí o Abraham Lincoln, né, a prisão decretada também, Abraham Lincoln de Lima, presidente dos pescadores e dos rurícolas. E aí, o que chama atenção, né, é que é o nome Abraham Lincoln, remontando o nome de um saudoso presidente, né, norte-americano, que diversamente de Abraham Lincoln aí, que roubou pessoas totalmente incapazes de se defender. O Abraham Lincoln, que foi um saudoso ex-presidente norte-americano, ele fora entrar para os anais da história como aquele homem que enfrentou a Guerra Civil dos Estados Unidos e conseguiu manter, né, a estabilidade dos Estados Unidos naquela época, em especial também um grande protagonista a libertação dos escravos dos Estados Unidos, diferente desse Abraham Lincoln de Lima, que foi preso ontem por roubar milhões e milhões de pescadores e rurícolas. Isso é um crime hediondo. E como dizia o ex-chefe das prisões inglesas, jamais deveria sair da cadeia. E
a medida, a operação de ontem da Polícia Federal, empreender 10 integrantes, né, dessa fraude bilionária na cifra de mais de 6 bi, deve ser pedagógica, servir de exemplo, né, para coibir o crime, para provar que não existe crime perfeito. E aqui, avançando aqui, Montesquieu, né, na época, foi pedagógico, no sentido de dizer, quando fores a um país, não se preocupem em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Tem muitos aí, por exemplo, né, com a premissa de que muitos democratas estão ganhando as eleições municipais estaduais dos Estados Unidos, irão se mudar. Por exemplo, ouvi uma fala do erudito ator Sylvester Stallone, dizendo que iria se mudar exatamente por quê? Porque o prefeito, esse muçulmano, né, Zarai Mandani, será a partir de 1º de janeiro prefeito. E aí eu defendo uma tese, né, que como defendia Montesquieu, quando for a um país, não se preocupem em saber se as leis lá são boas ou ruins, sim são cumpridas. Quando a gente vai para a casa de alguém, a gente não deve mudar a cultura daquelas pessoas, aquele sistema. Do mesmo jeito, ninguém, quando vai para um estado de alguém, para um país de alguém, por pior que a gente acha que aquela lei não é boa, a gente precisa respeitar a cultura local. Vivendo assim, fatalmente iremos nos dar bem no sentido de evitar conflitos. Pois democracia não pode ser a vontade de um homem só. A democracia significa um universalismo de ideias, de pessoas, de raças, de culturas. No à toa me vem à mente aqui Nietzsche, quando diz que nada aprisiona mais do que as ideias. E a gente vê aí, né? Tenta mudar a mente do idoso, de um terrorista, de um extremista da direita ou da esquerda. É algo utópico. Mas Nietzsche foi pedagógico no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, os hábitos, as culturas, o vício e a ignorância, cuja ignorância em que pese é sua maior arqueiro, causa-mãe de tudo de ruim que acontece no mundo. Não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, e sim contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Lúcifer, e Satanás representado por Lúcifer, com um texto de anjo caído, entrando na mente das pessoas e instigando para fazer o mal. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Significa dizer que para cada demônio que tenta nos desvirtuar do caminho estreito, tem 2 anjos de Deus para nos proteger. E não à toa Jesus dizia, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir? O reto e o estreito, ou esse mundo largo e longo da perdição, da prostituição e do crime? E aí, avançando aqui, a gente, na CPMI, né, que eu defendo que deve se estender para os bancos, a gente chega aqui em Maduro. Trump mandou o maior navio porta-avião do mundo, avaliado em 3,3 bilhões de dólares, onde suporta aí, dentro desse navio, 4,6 mil militares e 90 aviões de guerra, para tentar, né, em tese, pressionar Maduro e os países também da América Latina. E aí me vem à mente Nicolau, novamente, Nicolau Maquiavel, para quem à época foi pedagógico, no sentido de dizer de como se deve ser um país forte. Tem que ter um bom sistema de arrecadação de impostos e, em especial, um forte sistema bélico-militar para defender suas fronteiras. E Maduro já disse aí que está preparado para defender em qualquer terreno essa ameaça velada com a chegada desse maior navio do mundo no Caribe, construído, né, e avaliado em 3,3 bilhões
abriga lá 4.600 militares e 90 aviões de guerra. Você me diga aqui. E quando Nicolau Maquiavel, à época, dizia que para que um país seja forte, ele deve ter bons sistemas de arrecadação de impostos e um bom sistema bélico-militar, não à toa hoje os Estados Unidos, a maior potência do mundo, é número 1 em força militar, exatamente para defender as suas fronteiras. Pois nenhum país pode dizer, sob a perspectiva do direito internacional, que é soberano, se ele depende de outrem, ou se ele não tem um bom sistema de defesa. É por isso que os países, né, China, Reino Unido, Rússia, até a Coreia do Norte, ninguém vê Trump mexer com a Coreia do Norte, é uma ilhazinha. A população vive abaixo, ano-luz da miséria. Todo o dinheiro ali é para construir armas nucleares. Uma fissão de átomos instável, de urânio e plutônio. Mas ninguém vê Trump ameaçar derrubar aquele regime da Coreia do Norte. Exatamente porque temendo as armas nucleares. Então, o projeto de armas nucleares é importante para efeito de soberania. Pois ninguém, e aí está o exemplo, ninguém vê Trump ameaçar a Coreia do Norte. Ao contrário, estreita relações com ele, porque teme as armas nucleares, como teme qualquer país que tem arma nuclear. E o Brasil precisa rever a sua política nuclear, pois para não ficar dependendo de países como os Estados Unidos, da Europa, etc. E aí, o que a gente observa Maduro, né, defendendo, não obstante o seu governo interno não ser legítimo, mas quando se trata de soberania, todos, né, chefe de governo e chefe de Estado, têm o direito de defender a sua soberania nacional. Temos aí a COP, né, 30, a COP 30, que deram início oficialmente dia 10 a dia 21, Belém do Pará. Essa COP 30, cuja pauta é a defesa do meio ambiente, são as pautas de clima, efeitos climáticos, aumento da temperatura, camada de ozônio, e causado exatamente, né, pela tecnologia. E aí gera até um paradoxo, né? Essa COP 30, diante de um contexto em que os Estados Unidos, não obstante de um lado ser um dos maiores, quiçá o maior poluidor ambiental, e não à toa, desde 1º de janeiro, ocasião em que Trump assumira pela segunda vez o governo dos Estados Unidos, não vem fazendo a mínima cerimônia em dizer não ter remoto interesse em investir $1 para combater a poluição ambiental. E não à toa, logo nos primeiros dias de seu governo, ele retirara os Estados Unidos do Acordo de Paris. E agora, na COP 30, a gente vê, o mundo assiste de camarote a sua ausência, né? A sua ausência em participar da COP 30. E existem muitos críticos aí, criticando até o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva, em relação a essa pauta do meio ambiente, em defender, por exemplo, os combustíveis limpos, como energia eólica, solar, e outras matrizes, né, energéticas limpas. E em contrapartida, está sendo muito criticado quando se tem em mente, né, a pauta, né, da exploração de gás e petróleo, né? Está na fase de exploração, né? Não é produção. Existe produção, que é a fase final, e existe
a exploração, que é a fase de descobrir se existe petróleo ali. E o Brasil, né, para quem não sabe, hoje a maior parte, né, a maior fatia, a maior produção de petróleo que abastece o Brasil hoje, petróleo e gás natural, advém do pré-sal. E os especialistas andam muito preocupados, especialistas em petróleo e, do outro lado, em meio ambiente, notadamente por meio do IBAMA, preocupado com essa reserva que alimenta o Brasil hoje de gás e petróleo, oriunda do pré-sal, pois tem-se notícia, né, de que até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, essa reserva se esgote. E aí estão trabalhando desde 2023, 2020 alguma coisa, na exploração, né, para descobrir uma reserva estratosférica de petróleo e gás na margem equatorial, que abrange Belém, que abrange o Pará, que abrange o Maranhão, que abrange o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Amapá. E tem-se informações, né? Estima-se que tem nesta margem equatorial mais de 30 bilhões de barris de petróleo e gás. Olha que riqueza. E tendo em vista aí, né, essa estatística, né, essa estimativa de que até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, o pré-sal tende a se esgotar, não é nem um pouco demasiado dizer e lembrar, né, que o Brasil precisa, né, estar trabalhando nessa frente dessa nova descoberta de petróleo e gás, né, na margem equatorial. Não obstante, né, existem muitos críticos, notadamente ambientalistas. Não à toa, por exemplo, para ser explorado aqui, tem que ter autorização, né, licenciamento do IBAMA. O IBAMA fizeram diversos indeferimentos, e aí depende da política, né, do governo que está. Mas o fato é que, contra fatos, não há argumentos. Os cientistas especialistas em petróleo e gás são pedagógicos, se te dizer que daqui a 5 anos, ou seja, até 2030, o pré-sal esgotará. E aí o Brasil, né, precisa correr, como está correndo, para explorar, né, essa reserva de petróleo e gás que tem na margem equatorial. Não obstante existir um ceticismo por parte de ambientalistas, defensores do meio ambiente. E aqui eu lembro, né, o artigo 225 da Constituição Federal, que peço vênia para ler, da nossa Constituição Federal. Artigo 225. Tudo que se tem de meio ambiente, você deve dirigir ao artigo 225 da nossa Constituição de 88, que diz assim, ó: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, estamos diante do artigo 225 da Constituição Federal, é pedagógico, no sentido de dizer que o meio ambiente é o nosso habitat, a Terra. Aquele pontinho pálido azul que em ISO de 1900, Carl Sagan, um ex-astronauta da NASA, quando chefiava a sonda Voyager 1, que orbitava o Sol, deu um tino para virar para a sonda para o lado da Terra e disse que estamos literalmente perdidos e não tem ninguém olhando para nós, e batizou aquele pontinho pálido azul que é a nossa Terra, a nossa Terra com um pontinho pálido azul sob um raio de Sol. Esse pontinho pálido azul precisa, né, ser usado pelas presentes gerações com o objetivo de garantir não somente a manutenção, usar o meio ambiente, explorar o meio ambiente, as reservas, né, porque as reservas, todos os minerais são subterrâneas, no solo. O gás natural, o petróleo,
de forma sustentável. É o clássico desenvolvimento sustentável previsto no artigo 225, com o objetivo de explorar, né, o meio ambiente, as reservas naturais, sem, contudo, comprometer o sustento das presentes e futuras gerações. Isso é desenvolvimento sustentável. Pois, dos termos do artigo 205 da Constituição Federal, o meio ambiente deve ser utilizado de forma a garantir a manutenção e subsistência das presentes e futuras gerações, usando as devidas políticas públicas ambientais, respeitando as normas, não obstante, dadas as normas, né, ter que se adequar às necessidades econômicas. Pois quando a gente vai, né, lá para Romanos 12:2, da Lavra de Paulo de Tarso, ele nos dá uma outra dica. Quando Paulo de Tarso assim assevera, abre aspas, não vos amoldais ao padrão deste mundo. Buscai, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos chamam esse dispositivo da Bíblia como lei de atração. Me vem na mente aqui, Jamie Allen, para quem diz que somos aquilo que pensamos. Mas quando estamos a falar de meio ambiente, notadamente, no momento em que está ocorrendo aí a COP30, até o próximo dia 21, se faz extremamente necessário ponderarmos o artigo 225 da Constituição Federal à luz de Romanos 12:2, onde diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, entre sintonia com o artigo 225 do desenvolvimento sustentável, e aí, quando observamos, né, o discurso do presidente Lula, né, defendendo matrizes, né, energéticas puras, em tese entra em conflito, né, com essa exploração na margem equatorial. Não obstante, na qualidade de advogado constitucionalista, entender ser totalmente compatível, né, à luz do artigo 225, combinado com Romanos 12:2, esse equilíbrio, né? E quando a gente vai também para a teologia, Deus nos dá outra resposta. Deus colocara no meio do cérebro do homem a dopamina, que é responsável por tudo aquilo que o homem pensa, que o homem aspira, que o homem deseja. Tudo que ele aspira, tudo que está no plano do futuro, está na dopamina. Força motriz para acordar, para se alimentar, para fazer atividade física, para trabalhar, para estudar, pesquisar, estudar e se estender. Usar o futuro para projetar e até mesmo criar o presente. Mas se Deus quisesse que essa dopamina fosse um neurotransmissor ilimitado, ele não teria colocado aqui no meio a serotonina, que é outro neurotransmissor que serve exatamente para controlar os demais neurotransmissores, inclusive a própria dopamina. Me remontando à Torre de Babel, 6:11, da Bíblia também, onde Deus, falando com seus anjos, disse, vamos ter que ir lá, pois aquele remanescente da época do dilúvio de Noé, se a gente não for lá, eles serão ilimitados, ou seja, remontando, né, a nossa capacidade ilimitada. Não obstante, né, Deus ter nos dotado de corpo, alma, mente, espírito, e alma é sinônimo de mente, teologicamente falando, mas Deus, esse livre-arbítrio, ele não é um poder limitado. Se fosse, ele não teria colocado a serotonina. Se fosse, ele não teria descido lá na Torre de Babel para frear aquele remanescente e fazer com que eles ficassem falando diversas línguas e se dispersassem no mundo. Ou seja, remonta também aqui o estoicismo, que é uma filosofia atemporal da inteligência emocional. Remonta também a teoria do Zen de Buda. Não à toa, todo templo budista tem 3 portas, mas só no meio está aberta.
exatamente para evitar os extremos. Jesus da cruz está no meio. De um lado um ladrão, do outro ladrão. Um se arrepende, o outro não. Você vê. No monte da transfiguração, que Jesus no meio começa a flutuar, ficar iluminado, igual Moisés, remontando os 40 dias e 40 noites que Moisés voltara iluminado e inspirara Michelangelo a esculpir a escultura de Moisés. E quando ele terminou, ele disse que Moisés ficou tão perfeita a escultura de Moisés que ele queria até falar. Mas vejam que se Deus quisesse que tivesse um poder ilimitado, ele não teria colocado a serotonina, ele não teria descido na Torre de Babel, e ele, por via reflexa, não teria, né, também nos colocado esse livre-arbítrio de forma ilimitada. O fato é que céu e terra passarão, somente a escatológica palavra e promessa do Todo-Poderoso não onde passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se faz com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar em nossos corações de coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos. É exatamente isso. Devemos usar os recursos naturais, as reservas naturais, minerais, de forma a garantir o sustento e a manutenção das presentes e futuras gerações. É isso que defende, de forma pedagógica, o artigo 225 da nossa Constituição Federal, e equilibrado, né, e referendado por Romanos 12:2, que diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E são com essas brevíssimas palavras, de fato, valor e norma, que concluo o preenchimento temático, no sentido de dizer que tudo na vida deve ser ponderado, deve ser feito com equilíbrio. Devemos evitarmos os extremos. Tudo que é feito com a devida ponderação adequada, com o devido equilíbrio, de forma sustentável, de forma equilibrada, à luz do artigo 225, é conciliável com o desenvolvimento. Pois, se não soubermos desenvolver de forma sustentável, para além de agredirmos, né, esse pontinho pálido azul que é o planeta, que é a natureza, por via reflexa, também iremos pagar um preço muito alto pela nossa omissão, pela nossa negligência, pela nossa imperícia. E não à toa sou enfático em defender que a grande diferença entre o veneno e o elixir da vida é a dosagem. Dependendo da dosagem do veneno, ninguém morre. Mas dependendo da dosagem exagerada do elixir da vida, poderemos morrer. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si, como dizia Schopenhauer. Schopenhauer também foi pedagógico de dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior é o seu sofrimento. Razão pela qual, em última ratio, concluo o preenchimento temático no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, à luz do artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente, e à luz do que dispõe o artigo 12:2 de Romanos, da Bíblia, da Lavra de Paulo de Tarso,
que diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscar nos renovarmos por meio de nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, a lei de Deus e a lei dos homens está por via reflexa, literalmente nos remontando a ideia de que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que diariamente deve fazer o maior esforço possível para harmonizar o devido desenvolvimento sustentável às nossas demandas de ordem física, mental e espiritual. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito daqueles que pensam de contrário, apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias de ismo, ou seja, de evolução social, econômica, religiosa, democrática, cultural, jurídica. Pois o mesmo fogo que queima no norte é o mesmo que queima no sul. O mesmo fogo que queima no leste é o que queima no oeste. E assim sucessivamente. E esta é a razão pela qual devemos usar esse pontinho pálido azul de forma sustentável, de forma a garantir o sustento das presentes e futuras gerações de forma sustentável, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, e harmonizado com artigo 12.2 de Romanos. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer e compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. Se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante e diga de onde está a falar. Até a próxima e fique com Deus.